Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho agora, e eu queria provocá-los e convidá-los à reflexão a partir de um documento importantíssimo na minha percepção, que é a Carta da Terra. A Carta da Terra foi um documento de longa duração para poder ser ratificada. Foram vários anos de debate, começando lá na Rio 92, quando se suscitou a possibilidade, de se escrever esse documento, essa declaração que é a Carta da Terra. E ela teve vários momentos, depois na Holanda, depois ela assumiu grandes personalidades do mundo político, como o próprio Gorbachev, e artistas como Mercedes Sosa, religiosos, intelectuais do mundo todo, todos reunidos para poder pensar uma alternativa à Terra. Um tema que ficou muito em moda, depois ele veio a ficar menosprezado, com um certo desinteresse social, ou talvez uma dificuldade muito grande de construção dessa proposta a partir de perspectiva do capital. Eu creio que a Carta da Terra tem uma lógica que a diferencia, é uma lógica oposta à lógica do capital, e isso a torna um grande desafio, mas, no meu entendimento, eu creio de todos aqueles que dela participam, é o único meio para nós garantirmos uma sociedade futura dentro de um projeto de responsabilidade com as gerações futuras e presentes. Sobretudo agora, onde nós estamos vivendo um tempo onde os desafios são muito evidentes, seja no âmbito restritamente da natureza, do âmbito ambiental, diante dessa pandemia que o mundo assiste em decorrência de uma relação desmedida para com o planeta Terra, até questões absurdas de violações aos direitos humanos que nós assistimos no Brasil e no mundo, como é o caso das mortes advindas por situações de miséria e pobreza no Brasil, de crianças que foram aqui ceifadas a vida em decorrência de situações sociais e por questões raciais também, coroado agora nos Estados Unidos, mas uma contrapartida muito significativa com grandes movimentos, movimento planetário, o mundo todo, se coloca em uníssono com a dor dos norte-americanos que foram às ruas para reivindicar uma sociedade mais respeitosa, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Então, a Carta da Terra ela foi ratificada em 2003 e aqui na América Latina o representante foi o Leonardo Boff, um ex-padre franciscano, e que tem uma referência nos últimos anos em relação a esse debate ecológico, de uma ecologia profunda, vinculado às questões sociais, políticas, ambientais e de proteção e garantia da vida no planeta Terra. Então, eu acho que na Semana do Meio Ambiente, dia 5 agora, nós somos convidados a ler a Carta da Terra, a refletir os pontos importantes que ela nos convida a pensar em relação à nossa vida, o mundo contemporâneo e as futuras gerações. Eu me tomo o direito, se assim permitirem, eu ler o preâmbulo da Carta da Terra e depois apresentar os 4 princípios que regem a Carta. Então, no preâmbulo, diz assim: estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida,
Somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Eu penso que a Carta da Terra, ela é um convite, um chamado a cada um de nós a assumirmos o nosso lugar no mundo, a nossa responsabilidade ética diante dos desafios que nós estamos sendo convidados a enfrentar neste mundo e garantir, né, para as gerações futuras a vida preservada, né, mas não só no seu sentido do meio ambiente. A questão ambiental ela é importante, mas a ecologia ela não se restringe a uma questão ambiental. A questão ambiental é parte desse todo, que é uma reflexão ecológica. Claro, preservar a terra, preservar a vida, né? Preservar o meio ambiente, tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que está ao nosso entorno, mas, sobretudo, numa perspectiva global, concatenando a parte ao todo. Pensar que preservar, cuidar, tratar, proteger o meio ambiente aqui, no contexto que nós estamos, dentro da nossa casa, no âmbito privado, dentro da nossa cidade, né, no âmbito público, até o âmbito dessa grande casa, Gaia, né, a mãe Terra. Então, é entender que nós somos parte não de um pedaço, não de um lugar, mas de um todo que é o planeta Terra. Então, quando, por exemplo, se dissolve, né, as geleiras lá em cima, é porque aqui o aquecimento global, o desrespeito, tudo isso vai alterando esse grande sistema, esse organismo vivo que é o planeta Terra. Então, a ética ecológica, e nela essa perspectiva muito interessante da Carta da Terra, é esse convite para que nós possamos pensar o macro, o micro, concatenando essas relações e entendendo que nós somos todos habitantes, né, de um grande sistema vivo que é o planeta Terra. Então, ela se edifica a carta através de 4 princípios. O primeiro deles, respeitar e cuidar da comunidade da vida. Respeitar e cuidar de todos os seres vivos habitantes do planeta Terra. Entender os limites a qual nós, seres humanos, temos que reconhecer para saber lidar com a vida, com os seres vivos, não ultrapassando aquilo que nos é permitido. Entendendo que nós não somos, como queria, né, a classificação hierárquica da evolução da espécie, o topo. Não dessa forma hierárquica, sobre o homem colocado lá em cima, se sentindo senhor de todas as coisas, mas parte interativa desse grande total sistema que é o planeta Terra. Então, é respeitar e cuidar da comunidade da vida. Portanto, uma ética do cuidado. Cuidar é aquilo que interessar-se por, zelar, cuidar, né? Garantir a vida, tanto no mundo presente como para as futuras gerações. Integridade ecológica é o segundo princípio da Carta da Terra. A integridade ecológica, ela não fala de ecologia apenas no sentido da garantia de um local específico. Não é só a ideia da gente poder garantir, por exemplo, uma espécie em extinção. É também garantir essa espécie, mas mais do que isto, entender, não é, que todo esse contexto, cada coisa, constitui um único organismo vivo que é o planeta Terra.
Então, é nesse sentido que é a integridade ecológica. Ela não se restringe a uma questão ambiental. Ela tem uma perspectiva também mental, de uma ecologia mental, de um despertar de consciência para com os problemas da vida, ambientais, ecológicos e de proteção da terra e de todos os seres que nela habitam. Portanto, tem uma perspectiva também de formação, de educação, de educar a sociedade, as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos, do ensino lá da formação inicial até o ensino superior, né? Contemplar questões de proteção e de guarda da Terra, do planeta Terra. O terceiro princípio da Carta, justiça social e econômica. Portanto, pensar a ecologia não é só pensar o meio ambiente e educação ambiental. É também pensar em justiça social e econômica. Não é possível falar de justiça se não contemplarmos uma justiça distributiva e se não contemplarmos a garantia da igualdade entre as pessoas. Então, essa perspectiva da justiça social, hoje, ela é planetária. Não adianta um país dentro do planeta ter garantido a justiça social, se destacar no ranking dos países no qual a saúde, por exemplo, é garantida, o saneamento básico, se em outros lugares do planeta Terra isso é violado. Então, eu acho que é um dos maiores problemas, porque quando nós nos deparamos com a Carta da Terra, ela se opõe àquilo que o capital deseja, né, na hora que ele é o centro de toda essa lógica do mundo contemporâneo. Então, é a justiça social e econômica. Não se garante a vida, não se protege o planeta Terra, se não houver um repensar mais justo da justiça distributiva, de maior igualdade econômica, do acesso aos bens a todas as civilizações e a todos os povos, dentro da diversidade, dentro das características de cada um deles e de cada povo, né? Democracia, não violência e paz. Portanto, a Carta da Terra termina num apelo político também, no plano do favorecimento da democracia. Não uma democracia na qual as pessoas participam e saem com a sensação de que não foram ouvidas, mas uma democracia verdadeira, onde os sujeitos se organizam, lutam para conquistar os seus direitos, e a eles são garantidos o direito da participação política, o direito da livre expressão, a possibilidade dos grupos conquistarem o poder, afinal, quem não quer o poder, não é? E de poder ali garantir o quê? O bem comum. Não só rejeitar, refutar, negar todas as possibilidades do exercício do poder político que visam atender apenas ao interesse do governante. Mas antes, pelo contrário, atender ao interesse do bem comum, combate a violência, violência simbólica, violência que se dá no âmbito dos preconceitos, das formas absurdas de intolerância racial, de intolerância de gênero, de intolerância de orientação sexual, de intolerância religiosa, de todas as formas de violência, violência física, violência simbólica, né? E, por fim, a partir daí, uma cultura da paz. Então, eu convido a vocês que nesta semana, né, eu tenho tantas pessoas, amigos e amigas, educadores, educadoras, alunos e alunas, pessoas que estão ligadas aí a vários setores das igrejas, dos movimentos sociais, que possam socializar a Carta da Terra, discuti-la, pensar, porque nada mais atual diante do mundo que estamos do que esse documento, que eu entendo como sendo uma síntese muito bem elaborada para uma perspectiva futura de um mundo melhor, né, de esperança, de vida, né, já que estamos na moda agora desse novo mote, né, de nós chamarmos de um novo normal. Quem sabe esse novo normal que está sendo circulado aí
no discurso, ele não passa, né, por uma perspectiva desenhada aqui pela Carta da Terra. Então, eu gostaria de deixar aqui um convite a vocês para que juntos possamos pensar sobre isto. Existe um vídeo muito bacana do Leonardo Boff apresentando a Carta da Terra, disponível aí no YouTube. Então, eu convido que vocês também possam assistir esse vídeo, né, ou ler a carta para uma reflexão sobre as questões ecológicas de ética contemporânea. Muito obrigado, um abraço a todos.